Olá, tudo bem? Que alegria estarmos juntas novamente. O nosso desejo é que esse programa fale com você assim como ele tem falado conosco. Para a gente é sempre um prazer entrar na casa de vocês para conversar sobre esse assunto tão maravilhoso que é a maternidade. Mas antes da gente falar um pouquinho disso, eu queria lembrar vocês das nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @maternidadenareal.ipptv. O nosso e-mail é o maternidade@ippinheiros.org. E o chat, que sempre tem uma de nós que está aí ao vivo junto com vocês, assistindo e conversando e comentando. Você sabia que a nossa TV ela é uma TV missionária e que você pode fazer parte dela? Pode rodar o vídeo. Você já sabe que a IPPTV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPPTV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPPTV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPPTV, a sua TV missionária. Que alegria! Viram como é fácil a gente poder fazer parte da nossa TV? Se você sentir o desejo no coração, não hesite, só siga as instruções. E hoje a gente vai conversar sobre a neurociência e a espiritualidade, um assunto denso e de extrema importância. E a gente estava conversando aqui um pouco antes do programa começar, da gravação começar, sobre como ela revela a grandeza do nosso Deus e o quão poderoso Ele é. Tem uma frase de Albert Einstein que diz o seguinte: a ciência sem religião é paralítica e a religião sem a ciência é cega. Mas qual é essa relação entre a neurociência e a espiritualidade? O Dr. André Palami diz que a espiritualidade, manifestada pela oração, ativa o cérebro humano, conectando áreas que têm a ver com o bem-estar. Que coisa mais linda é a gente ver o quanto Deus preparou o nosso corpo para entrar na presença dele e o quanto é real e necessária a nossa devoção a ele. Aqui também tem outras informações que dizem que a meditação, você ter um tempo para desligar, faz com que você realmente desative algumas áreas do cérebro. Isso influencia na nossa saúde, tanto física quanto mental. E para conversar com a gente hoje estamos aqui eu, a Elza e a Edi, que vocês já conhecem, mas Edi, se apresenta para a gente, por favor. Eu sou Edilene Francescato, sou especialista em neurociência pelo Hospital Albert Einstein, trabalho com neurociência das emoções e a gente vai entender um pouquinho por que das emoções, né? O que de fato é a divisão dentro da neurociência. Atuo com gestão de conflito familiar e trabalho com saúde mental nos últimos 6 anos dando suporte para psiquiatria. Uau, que coisa mais linda, não é mesmo, gente? E, Edi, para começar, fala pra gente, o que é neurociência? Bom, para começar, a palavra neurociência, a gente usa de forma errada, porque é neurociências. Olha, já aprendendo. Porque neurociência nada mais é do que, de forma bem simplista, né? É o homem tentando revelar através de sinais elétricos e correlacionados à nossa parte neuronal, à nossa mente. Só que quando a gente fala neurociência, a gente está colocando de forma generalizada. E é neurociências, porque o neurocientista ele se especializa dentro de uma determinada área. Então, é igual o médico quando ele faz medicina e depois ele faz a residência e se especializa dentro da área de estudo. Então, o neurocientista focado em emoção, ele vai estudar áreas do cérebro que tem a ver com emoção. Neurocientista focado em cognição, em neurodesenvolvimento infantil, molecular,
de fisiologia, fisionomia, por exemplo, anatomia do cérebro, né? Então, eu que sou neurocientista de emoção, eu entendo da anatomia do cérebro, mas não é uma área que eu vou dedicar tempo, entendeu? Por isso, neurociências. Ah, que legal. Bom, então, se vocês são como eu, a gente começou a entender um pouquinho das neurociências, né? Mas o nosso programa é sobre neurociência e espiritualidade. Então, eu queria lembrar que a Bíblia, né, é a revelação escrita de Deus para nós, né? E lá a gente aprende sobre o amor, sobre o amar, sobre o adorar a Deus, sobre o se importar com pessoas, né? E eu queria trazer aqui para a nossa conversa Mateus 22, lá em 34, quando um fariseu pergunta para Jesus, né, qual é o maior mandamento da lei? E ele fala que o maior mandamento da lei é amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro. E o segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, veja que nesse maior mandamento, na verdade, ele está falando sobre relacionamentos, né? Então, como eu me relaciono com Deus, amando de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E como eu me relaciono com o outro? Da mesma forma, amando, né? Como a mim mesmo, desejando para o outro aquilo que eu desejo para mim, né? Ajudando o outro, aquela ajuda que eu desejo para mim. Então, Edi, na formação da parte cognitiva da criança, certamente está entrelaçado nos relacionamentos de afeto, de amor dela. Né? Como que isso acontece, ou como isso, como a gente pode contribuir, como você vê, como neurocientista, essa parte da cognição com o relacionamento de afeto? Começa antes do nascimento, Elza. Começa dentro da barriga. Porque relacionamento não é uma coisa que a gente tem a partir do momento que a criança nasce, né? Verdade. Mas a partir do momento que ela é concebida, que a gente sabe da existência dela ali dentro. E hoje é fato que a memória começa ali dentro, né? Ela é intrauterina. Então, o conversar com a criança, músicas, a leitura da palavra de Deus, a criança, ela já recebe essa informação. Tem muita coisa que a gente vive hoje, fruto do que a gente recebeu lá dentro do útero e que a gente não tem noção. Da mesma forma, a parte cognitiva, porque o que é a parte cognitiva? Ela está diretamente relacionada à aprendizagem, pensamento, linguagem. Então, quando a gente pensa que o estímulo, né, recebido é o que de fato vai formar a parte do que a criança fala, do que a criança, de como ela recebe a informação, fica claro pra gente que relacionamento é tudo. Porque se é uma criança que cresce num ambiente hostil, como é que isso vai reverberar do ponto de vista cognitivo? É uma criança que vai ter mais problemas e conflitos com outras crianças, é uma criança que vai demandar mais na escola em função da dificuldade de relacionar-se mesmo, porque viveu um ambiente punitivo. Então, o relacionamento, ele está diretamente ligado à área da cognição por conta disso, porque é no relacionamento que a gente ensina. É como eu falo, é a maneira como eu falo. Criança, por exemplo, eu sempre falo, criança a gente tem que tomar muito cuidado, porque o exercício da liderança, às vezes, ele é feito de forma errada. A disciplina é mandatória, está na palavra, a gente tem que, né, tem que obedecer. Mas existem coisas básicas, simples, do tipo, quando eu vou falar com uma criança para eu tentar discutir algo que ela fez que não foi legal, a ideia é que eu faça isso na altura da criança, porque senão eu exerço nela uma condição de medo, né? Eu deixo ela, e a gente vai falar disso, né? Tem uma estrutura no cérebro que é a amígdala, que o homem lá das cavernas usava a gente fala que é para fugir, né? Luta e fuga, e que a gente hoje tem isso acionado o tempo todo, né? Porque uma vez que a minha amígdala é sequestrada, eu perco a condição de lidar do ponto de vista de equilíbrio emocional. Então, eu tenho mais raiva, mais ira, e quando eu provoco isso na criança, eu ensino a criança que é assim que ela tem que fazer. Então, você imagina o processo de aprendizado com uma relação intrínseca com a raiva, com a punição.
A gente uma vez conversou sobre isso, né? Que é mais importante do que você está ensinando é como você está ensinando, né? E a Exatamente. proposta aqui que Deus traz para a gente é toda, tem a disciplina, tem a orientação, mas é a nossa, acho que a nossa maior dificuldade não é nem ensinar essas coisas, mas é ensinar isso em amor, Sem né? Para dúvida. estabelecer esse relacionamento que vai ajudar no processo cognitivo, porque isso que você falou eu vivi quando eu dava aula, as crianças que necessitavam de mais atenção, de afetividade, enquanto elas não tinham aquilo, elas não conseguiam se concentrar para aprender a proposta do dia. É interessante isso, né? A gente aprender e escutar isso, ver que isso é real e que isso transforma. Mas a Didi estava falando aqui que e a criança que não recebeu isso desde o ventre materno, né? Porque a gente sabe que existem gestações que a mãe não quis essa gestação, o pai não quis essa gestação, ou de certa forma, a gente sabe, tem relações filhos e crianças que nascem devido a um estupro, tem crianças que estão num lar para serem adotadas e tem as famílias desestruturadas que realmente não dão o amor e o afeto para essa criança. O que a gente pode fazer? Existe como retornar? Tem um retrocesso? Como é que faz isso nessa questão cognitiva que vem desde o princípio ali pelo afeto? Interessante tua pergunta, Lise. O cérebro humano, por muito tempo, ele foi tido como estático, né? Ele não mudava. Então, a pessoa é o que é e acabou. Hoje não. Hoje a gente tem hoje a gente tem é evidente que o cérebro ele passa por um processo de neuroplasticidade, que é um processo de mudança. É mais difícil? Sim, é mais difícil, né? A minha área de estudo e pesquisa é privação de afeto em ambientes com excesso de recurso. A gente tem muito na literatura privação de afeto com ambientes com escassez de recurso, né? Então, aí ele tem 2 caminhos, que é a superação ou a delinquência, quando é escassez de recurso, né? E quando é excesso de recurso, na maioria das vezes o afeto é suprido pelo material. E outra coisa que é importante a gente pontuar, limite é afeto. Sim. Criança que não recebe limite é uma criança privada de afeto, né? Então, o equilíbrio entre o afeto e a disciplina é importante na formação dessa criança. Dá para mudar? Dá para mudar, mas é mais difícil. Porque é como, eu vou dar um exemplo de um machucado que a gente faz na pele, a cicatriz está ali. Então, você olha e você lembra, aquilo aconteceu. Então, a mesma coisa, dá para mudar, dá para escrever uma nova história, dá para ensinar a criança a se relacionar melhor do ponto de vista social? Dá. Mas emocionalmente falando, existe um prejuízo. Tá? A gente consegue fazer com que isso seja melhorado, mas extinguido de jeito nenhum. A criança vai levar para a vida adulta o que aconteceu numa situação como essa que você colocou, um ambiente mais inóspito do ponto de vista emocional, né? Por isso da responsabilidade de se criar filhos. E por vezes nem é assim uma família desestruturada, às vezes a gente passa por um sofrimento, por uma provação, por uma perda tão grande que você se bloqueia ali e não consegue cuidar da sua criança emocionalmente. A gente vê a perda de um ente familiar, afeta a estrutura da casa toda e às vezes a pessoa lida daquilo por anos, né? E a criança vai sofrendo. A gente vê muito assim em famílias, né? Morre um filho, o outro filho sofre o sofrimento da mãe que perdeu o outro e é abalado, enfim. Mas uma universidade no Texas, ela fez um estudo e fala que pessoas que têm fé e de pessoas que creem, que leem a Bíblia, né? Não assim de uma forma mística, mas um crente mesmo que se alimenta ali da palavra de Deus, que se refugia, que busca ajuda do Senhor, ele tem mais um sono melhor. Ele tem uma capacidade melhor de superar os traumas, os dramas da vida, ou às vezes coisas pequenas que, gente, coisa pequena derruba a gente também, né? Não precisava ser uma coisa enorme, né? Nós temos nossas fragilidades, né? Então, como que a gente podia, com esse olhar da neurociência, usar os relacionamentos de irmandade, da comunidade, como igreja? Como a gente pode ajudar, se ajudar? Usando esse cuidado nas emoções,
Sim. junto com a espiritualidade? Existem algumas emoções que são, você nasce com elas. Você reage à vida através delas, né? Então, a raiva, a tristeza, o medo, o desprezo, são situações são emoções que, ao viver uma situação, você revela essa emoção. Existem outras que a gente chama de emoção secundária, essa é um pouco mais complicada, porque ela vem em função de uma experiência. Por exemplo, a vergonha, a culpa. Então, são emoções que a gente não nasce com elas. Elas acontecem em função de uma experiência. E deixa eu só te perguntar para continuar te entendendo. Isso é uma resposta individual de cada ser humano? Individual de cada ser Entendi. humano. E interessante, você pode ter 2 filhos que viveram a mesma experiência, mas eles reagem de forma diferente à experiência. E isso já é meio que genético e meio que também da experiência que teve? Como neurocientista, eu vou te dizer que isso revela a graça de Deus. Olha que Porque coisa por linda. mais que a gente estude, você vai falar assim, mas cresceu no mesmo ambiente, dei os mesmos recursos, forneci o mesmo amor, mas a maneira como a pessoa recebe, revela a individualidade dela, e a individualidade dela revela a Deus. A criação daquele Exatamente. ser. Quanto lindo. mais eu estudo neurociências, mais eu me vejo limitada. Que coisa linda, né, gente? Diante Imagina da grandeza do Porque a gente tem 86 bilhões de neurônios, né? Fazendo conexão e sinapse. A neurociência, ela estuda o sistema nervoso nosso, periférico e o sistema nervoso mesmo, né? Quando a gente fala periférico, é que às vezes a gente se prende só ao cérebro, mas a gente esquece do resto. Por exemplo, tem neurônio no intestino, Sim, né? Então, quando você pensa na grandeza de Deus ao realizar uma sinapse, né? Um choquinho ali, e aquilo revela um comportamento, é gigante isso. Então, vem a individualidade. Agora, é fato que a gente tem estudado cada vez mais que os relacionamentos, vocês começaram falando do amor, né? Amor é uma escolha, a gente sabe disso. Não é igual a paixão. A paixão é mais neurocientífica, é químico o negócio, né? Tem até começo, meio e fim. O amor, não. Então, quando você tem do amor nas relações, quando você é uma pessoa que transmite isso, você causa no outro a sensação de bem-estar natural. Nossa, eu vou me encontrar com aquela pessoa. Quando você chega perto de mim, porque você é uma pessoa que é gostoso estar perto, você provoca em mim, olha a grandeza disso. A gente começa a produzir neurotransmissores do bem-estar. Olha só. Da mesma forma, uma pessoa hostil, ela faz com que eu sinta medo. E aí vem o quê? Uma descarga de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, pensa na responsabilidade de levar uma vida com amor. Amar o próximo, falar com jeito, no momento oportuno, não agir por impulso, não que isso seja simples, mas é treinável, né? É hábito, dá para ser diferente. Então, pensa assim, quando você tem um encontro com uma amiga, semana que vem a gente vai almoçar. Aquela expectativa não é gostosa? Sim. E quando você chega perto da amiga, aquilo te produz neurotransmissores de bem-estar. Olha a responsabilidade de se viver uma vida de acordo com a palavra. Em amor, né? Em amor. E é engraçado que isso que você está falando não é uma coisa mágica, uma Não. coisa nebulosa, Mística. não, é mística, né? Quer dizer, é aquilo que Deus criou, né? O ser humano para se relacionar Exatamente. em amor. Nós não fomos feitos para a solidão, né? O ser humano não nasceu para ser sozinho. Foi feito para viver junto. Eu estudo neurociências, vocês veem como é difícil, neurociências, há algum tempo. Hoje eu me especializo em psiquiatria multiprofissional lá no hospital, e eu percebo que como falta crente no nosso meio. Da neurociência? Sim, porque quando a gente vai estudar neurociência e espiritualidade, eu até convido você que está em casa, pesquisa. Você não vai ver relação nenhuma da palavra de Deus com a neurociência. Você vai ver meditação, você vai ver coisas que têm a ver mais com o homem, né? É o eu. Sim. E a gente já está vivendo um tempo de hiperestímulo, então silenciar o mundo às vezes e meditar na palavra mesmo.
esvaziar a mente é um presente para nós do ponto de vista físico mesmo, né? E é O sono que você colocou, Elza, é fundamental. Não, e é extremamente difícil hoje você desligar 100%, né? Eu vejo nos nossos dias, a gente não consegue, nossa cabeça não para um segundo. Você sai do trabalho, mas você está continuando trabalhando no seu telefone, né? O trabalho agora vem com você. Antigamente você não tinha isso, era ali, era o papel, tava ali. Ou você levava o papel para casa, coisa que tem papel que você não podia levar, ou não, agora não, vem tudo junto. Né? É o e-mail, é o WhatsApp, é o telefone 24 horas, né? Como é que, né? É uma vida extremamente agitada, né? E até para orar, né? Sim. Para orar, você tem uma historinha sobre oração. Alguém não queria orar e uma pessoa chegou e falou assim: ó, se você ajoelhar e orar aqui comigo, por 5 minutos eu vou te dar meu cavalo. A história era essa. Aí a pessoa concordou porque queria muito o cavalo do amigo. Aí eles estavam lá 2 minutos orando e tal, faltava mais 3 para acabar a oração. O amigo virou assim: você vai me dar o cavalo Cacela? Né? Então, quer dizer, veja que você não precisa nem do celular tocar, de um estímulo, de um compromisso. A mente vai, Exatamente. porque não está no relacionamento ali com o Senhor. Exatamente. A meditação também é uma palavra que ficou vista de maneira equivocada, né? Banalizada. Porque Deus manda a gente meditar na palavra. Né? E que agora você conta que a meditação é usada não para adoração, mas pro eu, né? Pro meu ego, para me encher, né? Exatamente. E não para a gente se encher daquilo que vai produzir vida na gente e nos outros, né? Então, o que eu percebo é que tem muita falta nesse meio, sabe? De onde veio, né? De onde é que veio a neurociências? Ela veio do Senhor. Quando você vai estudar sinapse, vai estudar poda neural e vai estudar doenças do ponto de vista psiquiátrico, uma coisa que por exemplo, o transtorno de personalidade, não, o transtorno de humor bipolar. Quando a pessoa está em euforia, ela tem a mente muito acelerada. Pensa que a gente hoje está vivendo um tempo em que nós temos recursos para acelerar a nossa mente. Olha o perigo que é isso. Uma pessoa em mania tem tendência a surto psicótico. Por isso que hoje a gente tem tantas pessoas sofrendo de uma exaustão que virou doença, que é o burnout. Então, o desligar a mente, o tranquilizar a mente, o entender o quanto isso é saudável para os relacionamentos, inclusive, porque hoje a gente não consegue conversar sem estar com o celular na mão, é essencial. E eu não consigo ver um caminho de volta. Outro dia eu cheguei lá no hospital, para o primeiro dia de aula, na psiquiatria, e aí a gente entrou assim, o professor contando, né? Olha, a grade é essa, vai ser assim, assim, assim. Gente, aqui tá o QR Code, onde você faz a sua chamada. Olha, você entra... Eu falei, não, eu quero papel, eu quero responder presente, sabe? Tudo depende, né, hoje da tecnologia. Extremamente dependente. Mas, Edi, sabe o que eu ia te pedir? Eu acho que você tem algumas imagens para a gente entender um pouco melhor o que a gente está falando aqui. Antes da gente entrar diretamente na espiritualidade, na neurociências e a espiritualidade, mostra para a gente um pouquinho do que é isso antes pra gente entender a grandeza desse Deus. Quando eu falei de neuroplasticidade, por exemplo, eu trouxe um slide, que é o primeiro aí, né, que tem um cérebro todo cheio de luzes piscando. É muito mais do que aquilo, tá, gente? Aquilo ali é só uma pinceladinha. Mas nesse slide, eu quis trazer esse exemplo da neuroplasticidade, né? Que é a capacidade que o nosso cérebro tem de aprender de novo. Então, quando eu perco um neurônio, quando morre um neurônio, outros se formam. E quando se formam outros, novas aprendizagens. Então, é uma espécie de trama de rede neural, né? Por isso, da resposta à tua pergunta, dá para fazer alguma coisa? Dá. Dá porque o cérebro é capaz de aprender de novo, né? E quanto mais a gente reforça a aprendizagem, quanto mais eu treino aquilo que eu estou aprendendo, melhor fica aquele aprendizado, né? Depois eu trouxe um outro, até para ficar um pouco simples, porque às vezes a gente fala assim, porque conexão entre neurônio. Conexão entre neurônio é sinapse. Sinapse nada mais é do que a troca de informação entre um neurônio e outro. E aí, acho que o terceiro slide,
que é interessante que ele tem uma dinâmica que é a célula, né? Porque qual que é o fruto do nosso estudo? Começa onde? Começa na célula, que depois vira um sistema, e aí estamos nós aqui, né? E esse mapazinho que eu trouxe é a célula que vai virando a gente. Então, é bastante interessante esse slide que o ciclo é isso, Salmo 139. Não, e é lindo, né? A gente olhar esse ciclo aí, gente, que vocês viram, e ver como a gente veio do nada. Do nada. Agora, a minha paixão, que é a neurociência e o neurodesenvolvimento infantil, emoções voltado para a infância, né? É o slide de número 1, 2, 3. É o quarto slide. Que aí eu considero a sinaptogênese, que é essa coisa das sinapses entre neurônio, né? Que são as informações trocadas entre um neurônio e o outro que geram um comportamento, uma ação, enfim. Então, eu peguei desde do finalzinho da gestação, 36 semanas de gestação, e aí ficar claro aí para quem está vendo o slide, a gente tem uma formação neuronal pequena ainda, com pouca conversa, digamos assim, e aí quando eu tenho recém-nascido, isso aumenta um pouquinho, com 3 meses aumenta muito, com 6 meses, vocês estão vendo aí, parece uma teia de aranha, mas com 2 anos, que todo mundo, né, é outro tema que banalizou, Terrible 2, que é a adolescência da criança. Gente, não existe isso, tá? Adolescência da criança. O que acontece é que aos 2 anos acontece a primeira poda neural. O que é poda neural? É a morte de neurônios para novos neurônios e novos aprendizados. Toda vez que eu tenho uma morte de neurônio, eu tenho novos neurônios que não vêm com a mesma função do que morreu. Ele vem com novos aprendizados. E com 2 anos acontece uma explosão. Vocês devem estar vendo aí no slide. E é uma quantidade de entrelaçamento de neurônio e de sinapses que não tem criança que aguente mesmo. Por isso até que a gente tem essa coisa deles estarem um pouco mais irritados. E é interessante, né? Edilene, o que eu faço? Gente, você faz qualquer coisa menos disciplinar na hora da birra. Na hora da birra você acolhe. Mas é na hora que você já perdeu a paciência, né? Exatamente. Vai pro cantinho da disciplina, você pai, você mãe. E depois você disciplina. Porque pensa, é a única condição de comunicação que a criança tem é a birra. Então, se ela tá irritada, nem ela sabe o que está acontecendo. Eu sempre uso como referência o que nós mulheres enfrentamos ao longo da nossa vida. Com o TPM, com a fase da menopausa, não é uma coisa que eu controlo, é fisiológico, é hormonal. A criança nem sabe que está vivendo essa poda neural. E é muita coisa nova acontecendo para ela. Então, é bastante complicado. E às vezes a gente quer disciplinar. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser benevolente com birra, não é isso. Eu estou dizendo que na hora da birra não adianta fazer nada, né? Tratar a birra em amor. Exatamente. Depois você corrige. E acho que para encerrar a questão da poda neural, que eu acho muito importante falar, nós falamos aqui que quando eu encontro uma amiga que eu anseio encontrar, o encontro com ela me traz a produção de neurotransmissor de bem-estar, né? Os adolescentes com 14 anos, eles passam por uma poda neural também. E a poda neural na adolescência, dos neurônios que morrem, 30% deles são neurônios dopaminérgicos de bem-estar. Por isso, do tédio, da insatisfação com a vida, da sensação de não pertencimento. De novo, também não é culpa deles. Aí a gente, né, as mães perdem a paciência, né? A paciência. Exatamente. Vamos usar essa palavra, a gente perde a paciência. Sabe como que eu faço, Lizzy, para eu entender neurociências? Eu me vejo na fase. Sim. Nossa, eu com 14 anos, meu Deus do céu. Tipo, acordava mal, dormia mal, mau humor. E é por isso. Se a gente pensar, 30% de morte de neurônio dopaminérgico é muita coisa. Só que, gente, calma. Isso volta ao normal nos próximos meses, 12 meses. 24 meses. Acalmem, mãe. Depois outros vão morrer. Exatamente. Mas essa fase que tem uma relação direta com o neurotransmissor de bem-estar é na adolescência.
Uau. Se você entende o que está acontecendo, fica mais fácil Fica mais lidar, né? Não, fácil. é. E Quando eu você olha a criança, né, o é. adolescente lá todo irritado e, né, e se sentindo inadequado, você entende por quê. Não, e é lindo isso que a gente está aprendendo, porque a sociedade criou rótulos, né? É o terrible two, é a aborrecência. A gente já falou sobre isso aqui. Não Exatamente. crie rótulos para o seu filho, ele está vivendo fases, entenda, compreenda. Tenta chegar próximo do seu filho, porque se você criar um rótulo e falar assim, ah, ele é assim mesmo, ele vai ser. É. Né? Ele vai se E tornar. até mesmo a gente sabendo dessa fase, da situação que ele está vivendo, não jogar isso na conversa, porque Sim. senão a gente também ensina o adolescente a falar, ou a criança, eu estou passando por isso, então está justificando o que está fazendo. Também não Exatamente. é a ideia aqui, Não, né? e virou, é tão perigoso isso que a gente tem visto, porque eu também faço tutoria de crianças e adolescentes, né, em algumas Gestão de escolas em São conflito Paulo, também. gestão de conflito. Virou meio que moda. É. Deixa eu ver se eu vou me cortar. De verdade. Eu acho que eu tô com depressão. Isso tem acontecido com muita frequência. Por quê? Porque a gente não mede, a gente não consegue entender. Eu não tô dizendo que todo mundo tem que saber, porque agora que né, que a gente fala sobre isso. A gente não sabia disso até pouco tempo atrás. Mas uma vez que a gente tem o recurso da informação, a gente precisa usar com inteligência. É Com difícil para eles certeza. também. É como a gente, você pode falar, eu estou agitada porque eu estou com TPM. Tá, é uma realidade, é uma fase que você está vivendo, mas ela não é justificativa para nada no relacionamento, na sua expressão com o outro. Mas é muito bom você saber que você está vivendo aquilo. Olha, eu tô com né? TPM, eu não vou trabalhar hoje, porque eu não vou dar conta de lidar com o meu Exatamente. chefe. Exatamente, vamos desistir, vamos ficar em casa no quarto fechado. Tem que Isso não saber lidar, existe. né? Mas, Edi, você falou uma coisa tão maravilhosa sobre o descanso, né? E aí eu pensei aqui, a sabedoria do nosso Deus, ele fez todas as coisas, né? Trouxe tudo à existência, o que não existia, ele trouxe sem uma matéria-prima, ele trouxe a existência, né? E ele fez o quê? Ele descansou. E eu sempre gosto de pensar, Deus não descansou porque não tinha mais nada para fazer, né? Ou porque, tipo assim, eu cheguei no meu limite da criação, agora eu não consigo criar mais nada. Não, ele descansou porque ele teve prazer naquilo que ele criou, prazer na criação, né? Ele se satisfez. E às vezes essa nossa loucura, né, Lise, de correr para um lado, correr para o outro, isso que você falou, a gente está assim o tempo todo, assim, criando traumas, criando bloqueios, criando os transtornos, né, por essa hiperatividade, e Deus já deu a dica lá do descansar. Exatamente. O descansar, Deus já sabia que a gente ia ser difícil, né, de parar, então o descansar, além de ser mandamento divino, é necessário do ponto de vista fisiológico. Nós precisamos de 8 horas de sono, nós precisamos às vezes a gente fala assim, 8 horas de sono, você fala assim, gente, mas como que eu vou conseguir, né? Nós precisamos sentar à mesa e comer sem o celular, nós precisamos conversar em família, criar momentos de diálogo. O corpo, ele é uma máquina, literalmente. Daquilo que eu alimento, ele me retroalimenta. Então, se eu tenho uma vida atribulada, corrida, como é o natural nosso, o nosso corpo ele vai descarregando ao longo do dia hormônios, nem neurotransmissores do bem-estar, mas o contrário, né? E aí eu tenho o cortisol, sobrecarrego a minha adrenal, tenho o cortisol distribuído numa quantidade absurda, e aí o cortisol vai causar o quê? Vai causar inflamação nas células. Então, o que a gente come, como a gente come, o tempo que a gente tem para descansar. E aí, quando eu falo isso com muito critério, porque eu tenho muita dificuldade de lidar com o descanso. Né? A neurocientista tem que estudar muito. Você sai do hospital às 11 da noite, às 8 da manhã, você tem que estar lá de novo. E é assim que funciona. Por isso que eu sou apaixonada pelo estudo inicial, pela infância. A infância é apaixonante. É apaixonante, porque você vê de fato a devolutiva daquilo. Tem gente que fala assim, mas a rotina na vida de um filho é super difícil de implementar. É difícil, sabe por quê? Porque a pessoa que mais sofre com a implementação da rotina somos nós. Com certeza. A criança começa a chorar, eu quero ir para a sala. Na primeira vez você fala, não vou levar. Não vou levar. Na terceira vez você não aguenta mais, fala, quer saber? Vamos lá para a sala, não dorme a hora que você quiser, né? Come a hora que você quiser. É difícil, é difícil. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho. Mas
falando agora que a gente entendeu um pouco mais, né, gente? Vocês viram essas imagens, a coisa maravilhosa que são as nossas terminações nervosas. Mas como é que a nossa espiritualidade influencia nisso, né? Eu estava lendo aqui que a ciência tem várias experiências que mostram o resultado de quase morte, né? E a gente vê que é uma diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro, que provoca alterações momentâneas, né? Tem também a questão da religião. Quando vem o momento que você está ali conectada com Deus, também há uma mudança, né, dessa relação, todos os aspectos da nossa vida, né? Como é que é isso, Edi? Porque a gente sabe que quando a gente, por que eu trouxe a experiência de morte, né, gente? Parece que eu tô meio louca, não. Porque quando a gente fala em religião, em Cristo, a gente fala em morrer para nós mesmos. Exato. E a gente viver para Cristo. É nesse sentido que eu trouxe essa parte aqui. Então, assim, a ciência tem essas experiências e isso muda o nosso corpo. E a espiritualidade, será que ela traz essa mesma mudança? Sem dúvida nenhuma. Eu já tive, né, a experiência do quase morte, a gente já falou sobre isso aqui no programa, e quando você tem uma espiritualidade madura, quando você sabe onde está firmada a tua fé, vou dar um exemplo, você vai para uma cirurgia, você não vai com medo. Qual que é a tua oração? A tua oração é, Senhor, se de tudo eu não voltar, daqui a pouco estamos juntos. Não é mais ou menos assim? Quando você vai sem essa certeza, sem esse cuidado de que a gente de fato morreu para esse mundo aqui, você vai com um medo tão grande que você altera todos os teus sinais vitais, o coração acelera, você começa a suar, você tem o medo mesmo, Sim. né? O medo é como se fosse uma descarga, é uma descarga de adrenalina em função do medo. E o que a espiritualidade traz para nós? A certeza nossa tá onde? Tá no Pai. Eu não tenho esse medo, né? É claro, a gente fala que eu não tenho esse medo, mas assim, é um processo. Mas é diferente. A gente tem na igreja, a gente tem exemplos de pessoas que perderam pessoas e que a gente olha para essa pessoa e fala, se não é Deus na vida dela, é o quê? Então, a neurociência e espiritualidade, o ser humano naturalmente ele evita a dor e busca prazer. Nada é mais prazeroso do que você ter certeza para onde você vai, como você vai, para quem, por quem você vai. Desse amor, né? Desse amor. Perene. Exatamente. E é bem isso, Lise. Quando eu tive a experiência do quase morte, que é exatamente isso, o fluxo sanguíneo ele é reduzido, você começa a ter lapsos, porque a mente é capaz de produzir muita coisa, né? Você começa a ter lapsos. No meu caso, eu via o meu filho mais velho, o Pipo, né, mais velho, né, com 18, 19 anos, sei lá. Eu via o Pipo contando para as pessoas que a mãe dele havia morrido no parto. E eu via em forma de cenas de televisão. A mente produzia isso. Por quê? Eu não tive tempo de me preparar, foi algo inesperado e foi um grande conflito de fé. Porque não tem que existir, né? Eu tinha que estar com o coração descansado de que o Senhor sabia do que estava fazendo. E um ataque na sua fraqueza ali também, Exatamente, um ataque na minha fraqueza, e a minha principal fraqueza é o controle. Né? Nossa, a gente quer ter o controle. A gente planeja o dia de amanhã e Deus vem lá e fala assim, ó, peraí, deixa eu te mostrar. Peraí, não é bem assim. A espiritualidade me ajuda a trabalhar questões relacionadas à ansiedade. Por quê? Porque eu sei o que vai acontecer. Eu sei que independe de qualquer coisa, a vitória é certa, né? Então, quando você tem isso no seu dia a dia, Esperança. essa esperança é Certeza, diferente. né, dessa esperança. É diferente. E o corpo, ele de novo, é uma máquina. Quando eu tenho essa certeza, quando eu tenho esse cuidado comigo de meditar naquilo que vai trazer vida, e vida em abundância, no momento em que eu conto isso, que eu externo isso, dentro de mim eu tenho uma sensação de bem-estar. Bem-estar é dopamina, bem-estar é serotonina. Entende? É isso. Mais linda. Mas, Deus, eu vou te interromper. Eu sei que você quer falar. Segura. Porque a nossa querida vovó, neurocientista, trouxe um vídeo super especial. Pode rodar o nosso quadro Alô, Vovó.
Olá, hoje nós vamos falar sobre o tema neurociência e espiritualidade. O que é neurociência? Resumidamente, nós podemos dizer que neurociência é o estudo do sistema nervoso e suas funcionalidades. As neurociências estudam não só as reações do nosso corpo, mas também os fenômenos da nossa mente. Parece que quando a gente fala de neurociência e espiritualidade, nós estamos falando de coisas distintas, de esferas distintas. É verdade que a ciência, durante muito tempo, tratou as questões religiosas, espirituais, como um tabu. Freud e a sua psicanálise classificava a religiosidade ou a espiritualidade como um problema, como uma neurose mesmo. O avanço da ciência, no entanto, tem mostrado que a fé está tão ligada à fisiologia humana que não se pode tratar de ciência sem entrar no campo da fé, nem se tratar de fé sem entrar no campo da ciência. E a neurociência tem sido a ponte entre a fé e a razão. Através da neurociência tem sido possível verificar cientificamente aspectos significativos da vivência da espiritualidade como um indicador de saúde geral. Afinal de contas, nós fomos criados por Deus com um corpo, com uma mente e com um espírito. E essa tríade, ela precisa ser olhada e levada em conta como um todo, senão não existe a plenitude do homem. A espiritualidade, ela não é uma escolha. A espiritualidade é imanente ao ser humano. O que pode ser uma escolha é a vivência da espiritualidade. Mas Deus nos fez assim. E quando nós tratamos de ciência e fé, e trazemos para a abordagem científica, para o estudo do homem, o seu componente espiritual, então nós estamos falando do homem como um ser completo. Aquele que veio de Deus, feito à sua imagem e semelhança, composto de corpo finito, de mente, psíquico finito e de um espírito infinito, que veio dele e voltará para ele para sempre. Assim é a relação cada vez mais olhada com verdade, com ciência, com respeito, que até algum tempo atrás não existia, sobre um homem que é espírito e que voltará para o seu Criador em espírito. Obrigada, Azul. A gente aprende muito com você. Elza, desculpa, pode continuar. Não, olha, é azul, maravilhoso, né? O que ela trouxe para a gente. Mas eu achei lindo isso que você disse, porque você falou que a gente tem essa descarga do que mesmo? Quando a gente está nervosa? Cortisol, que é o hormônio do Isso, a estresse. gente tem essa descarga, e eu já senti elas várias vezes, você que está nos assistindo. Mas eu me lembro, você contou, a gente tem, mas aquilo passa. A gente é lembrada pelo Espírito Santo, né? Que é Deus que está no controle, que é Ele que está fazendo. Então, é lindo. Acho que a próxima descarga que eu tiver, eu vou lembrar que realmente é uma feitura de Deus, né? E isso é positivo, porque isso daí ajuda a gente para se cuidar, para se defender. Tem várias outras explicações, né? Exatamente. Mas a gente tem onde reclinar a cabeça nesse momento, né? É lindo E a isso. neurociência é uma coisa tão linda, porque você aprende, por exemplo, quando eu tenho uma descarga de cortisol muito grande, eu sou adepta, quando eu faço gestão de conflito familiar e o caso é psiquiátrico grave, a gente tem algumas recomendações, como por exemplo a terapia dialética, que é bastante usada lá nos Estados Unidos, que é desviar o foco do que você está vivendo. Um exemplo simples assim. Você está num momento como esse, né? Passando por aquela coisa de que o corpo todo está tremendo, você está suando, pega uma pedra de gelo e segura na mão. Por quê? É no mesmo lugar. É igual eu falo da dor física e da dor emocional, dói no mesmo lugar. Como é que a gente sabe? Hoje, dentro da neurociência, a gente estuda a neuroimagem,
né? A gente consegue fazer exames de ressonância magnética, que não é esse que a gente está acostumado, mas é o de neuroimagem, e através das áreas que se acendem no cérebro, a gente saber qual área está sendo recrutada de acordo com cada emoção. Então, quando você usa o desvio do pensamento, né? Quando você pega um gelo, por exemplo, na mão, o que eu sinto aqui veio daqui, né? A mensagem veio daqui. Então, quando a gente entende que a gente tem esses recursos para evitar, porque imagina que o cortisol é como se fosse veneno em excesso, né? É veneno. É claro que Deus, dentro da sua perfeição, coloca na quantidade certa. E a gente, dentro da nossa imperfeição, vive entrando em situações que a gente faz com que isso aconteça com maior frequência e numa quantidade que faz mal. Então, quando a gente entende isso, esses recursos que a gente tem do ponto de vista mental, de saúde mental, a gente precisa começar a difundir informação. Porque o mundo está doente, emocionalmente falando, está doente. Falando em crianças e aquele beijinho que a mãe dá Ai, bate o cura corpinho, mesmo. Cura, como né? é cura mesmo. Cura. E esse que você estava falando, eu fiquei lembrando, né, dessa, como é que chama essa terapia que você falou? Dialética. Essa terapia dialética, a gente faz com as crianças o tempo inteiro, né? Essa terapia dialética, né? Porque a gente tira o foco delas daquilo, né? Eu hoje mesmo me peguei fazendo isso diversas vezes lá em casa. Olha, vamos olhar pro outro lado, vamos ver as outras coisas, e a gente faz isso, né? Mas quando é bebê, né? Às vezes, hoje, aquela hora que a gente estava falando no telefone, o cachorro mordeu. O Pipo, em casa isso acontece com muita frequência. Ele foi lá, provocou o Alfredo, às vezes nem mordeu, mas assustou. Nossa, filho, olha o avião. A gente distrai. Esse é o caminho. Você ensina o cérebro a olhar para o outro lado. Então, por que não para a palavra de Deus, né? Isso. A gente precisa começar. Meu sonho é que a gente tenha na área de neurociências estudos de neuroimagem de pessoas que estão ali meditando na palavra, né? Orando, jejuando, louvando. Porque a hora que você está ali no louvor, você nem está ali. Né? Você consegue imaginar uma descarga de cortisol quando você está adorando a Deus? Não. Impossível. E é isso que você falou também, é o versículo, né? Trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, né? Quantas vezes a gente, em momento de angústia, a gente não fica cantando um louvor, não é? Muitas E vezes. aquilo, né? Ou lembrando, ou repetindo às vezes um versículo, né? Num momento bem difícil que você não consegue juntar o tico e o teco, que deve ter outro nome, né? Na neurociências, mas tem. Tem vários. Então, vamos ficar com o tico e com o teco. Tá ótimo, É tá mais ótimo. conhecido. Esses a gente já conhece. Isso. Edi, outra coisa que eu queria te perguntar, essas bases neurais, né, das experiências espirituais, isso que você estava falando, que você almeja ainda que a ciência evolui a ponto de você ter um material assim, porque a própria neurociência já é muito nova. E agora ela linkada com a espiritualidade é mais nova ainda, né? Porque a base de estudo antes era o quê? Era gene. Certo. Hoje a base de estudo é o quê? Comportamento. Então, quando você vai estudar, por exemplo, epigenética, que as pessoas têm muita dificuldade de entender, então eu vou tentar explicar de uma forma bem simples. A gente tem lá os nossos filamentos cromossômicos, aquele desenho que parece uma mola, né? Então, ali a gente tem um monte de gene. Uns já estão acordados, e eles reverberam na forma de comportamento, então o mexer a mão, a maneira como fisicamente eu me expresso. Outros estão lá dormindo. E eu aciono de alguma forma, em função de uma informação que veio de fora para dentro. Então, olha que loucura, gente. Aquilo que é de fora para dentro pode acordar um gene meu que vai se comunicar através de um comportamento. Edilene, então explica melhor isso. Eu vou dar um exemplo. Quando eu engravidei do Pipo, eu entendia que eu era o ambiente externo dele, porque ele estava dentro da minha barriga. Então, eu era o ambiente externo dele. Então, com quem eu falava, o que eu comia, o tempo que eu descansava, o que eu lia, as músicas que eu ouvia, o Pipo ia receber. E eu ia acordar ou não genes que eu queria. E hoje eu percebo isso. O Filipe ele ama música clássica. Eu nunca gostei na minha vida, mas eu punha para ele. Ele ama. Você quer ver o Filipe acalmar, você colocar uma orquestra para ele. E ele é hiperativo.
Então você começa a viver na prática, né? O Felipe é meu laboratório. Viver na prática aquilo que eu aprendia lá na literatura. E isso é epigenética. O que eu trago de fora para dentro, as minhas futuras gerações, elas vão ser afetadas. Elza, pensa aqui, olha que coisa mais linda, gente. A mulher já nasce com a quantidade de óvulos. Sim. Ou seja, você carregou a Lolô e o Beni dentro da sua barriga. Oh, e a Lili? E a Lili? Não, a Lili não. A Lili foi a da Shayla. Ah, só Olha do isso. filho não vai. Ah, É o não. óvulo. Isso mesmo. Mas olha que lindo. Isso é neurociências. Lindo. A gente, a Juju, eu ainda não tenho os meus netos, mas um dia eles viveram dentro de mim. Shayla é a mãe da minha nora. Então, quando você começa a pensar na perfeição de Deus, você começa também a entender a responsabilidade sua com relação a tudo. E me chocou você falar, Edi, que agora vocês estudam através do comportamento. E a gente sabe que, biblicamente, né, o comportamento ele está atrelado àquilo que está no nosso coração. Exatamente. Você disse que coisas externas, de maneira física, acorda a nossa genética ali e tal. E, por outro lado, acorda, mas a Bíblia diz que não contamina. Vai contaminar o que sair. Então, aquilo é acordado na gente, mas a gente que tem a fé, que tem a presença do Senhor, lógico, na fase de entendimento, não assim logo na primeira infância. A gente está ensinando os filhos pequenos, né? Mas assim, aí aquilo é passado no seu coração, na sua fé, na sua espiritualidade, e aí aquilo vai sair de dentro do seu coração, né? Porque aí o seu comportamento, ele está relacionado, porque a Bíblia fala que da onde procedem as guerras, né? Tudo isso, do seu coração, né? Então, olha como é difícil estudar isso junto com espiritualidade. É muito difícil. Ao mesmo tempo que é difícil, é preciso. É necessário, porque se você tem Deus, né? Se você reverbera Deus através das suas ações, das suas palavras, desde que a criança está dentro de você, ela está recebendo isso. Né? Ler a palavra para ela, entender que ela já vai nascer numa família em que, né, a gente não contamina, mas a gente acorda alguns genes do amor, da perseverança, do cuidado. O testemunho, né? O testemunho. É o andar no caminho. É lindo já está lá. Como ensinar tudo isso, né? É lindo demais mesmo. Eu queria te perguntar também, como que a gente olha, como que a gente pode compreender a neurociência com a espiritualidade na questão da resiliência, né? Eu acho que até você já falou um pouco sobre isso, né? Porque tem pessoas que se recuperam mais fácil, tem pessoas que suportam e não sofrem a consequência danosa de situações difíceis na mesma intensidade que o outro. Na verdade, acho que você já explicou sobre isso, mas você pode só finalizar isso para a gente. De fato, resiliência é um adjetivo que também, engraçado, até escrevi sobre isso hoje no Insta. Que legal. Também está banalizado, mas eu não vejo outra palavra que não seja essa. É a gente permanecer. Permanecer. É permanecer naquilo que é fé para nós e que a gente vai levar para os nossos filhos e que a gente sabe qual é o fim disso, que para nós é o começo de uma vida linda, maravilhosa, que é o que anseia, né? E Deus é tão maravilhoso que quando a gente fala de emoção, saudade é um sentimento que a gente, para ficar claro, né? Por mais que a gente seja, né, feliz, que a gente tem uma família bacana, a gente tem sempre aquela sensação de que tem alguma coisa que está faltando. E essa alguma coisa que está faltando é a saudade da eternidade que Deus colocou no nosso coração. Um anseio por ele, né? Isso é lindo demais, né? Você pode procurar, você pode estudar, a neurociência pode evoluir, você pode, né? Nós somos feitos para ser eternos, né? Exatamente. E a gente o pecado fez com que a gente morresse. Exatamente. E trouxe atrapalhou os relacionamentos todos, né? Então, eu acho que respondendo a tua pergunta, permaneça. É o remanescente fiel. É bíblico também. Gente, que delícia de papo. Eu ficaria aqui mais horas aprendendo sobre isso. Eu espero que você aí de casa também. É lindo a gente ver essa grandeza de Deus. Mas antes da gente fechar o programa, eu quero chamar o quadro Dica de Especialista, super especial hoje com o Dr. Ismael. Pode rodar
o vídeo. Amados irmãos da IPPTV, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu nome é Ismael Sobrinho, sou médico psiquiatra. Falar um pouquinho aqui rapidinho sobre a relação de espiritualidade e saúde mental. A gente tem várias revisões sistemáticas, vários estudos científicos mostrando que, ao contrário do que se acreditava décadas atrás, a espiritualidade ela é benéfica para a saúde mental. Vários estudos têm mostrado que a espiritualidade ela é um fator de proteção contra a depressão, contra a ansiedade e inúmeros outros transtornos mentais. Haja visto que até nos guidelines hoje, nas nossas diretrizes de tratamento psiquiátrico, nós temos lá a espiritualidade inserida como uma das estratégias não farmacológicas de ajudar os pacientes. Mas a ciência divide em dois grupos a espiritualidade. Aquela chamada intrínseca e aquela chamada extrínseca. A intrínseca é quando nós buscamos a Deus por um propósito, para conhecer, para alguma coisa que transcende a nós. A extrínseca é a espiritualidade da barganha, da troca. Essa segunda espiritualidade nos estudos, ela não se mostra benéfica. E aí nós temos que mapear 3 tipos de pontos onde a espiritualidade ela pode ser boa. Eu vou reduzir em 3 pontos rápidos. Pontos biológicos, emocionais e espirituais. A espiritualidade, a fé saudável, pertencer a uma comunidade de fé, realmente tem um efeito neuroprotetor. Isso realmente faz com que muitos estudos venham mostrando isso. Uma série de circuitos neurais sejam ativados e nós tenhamos sim uma redução de estresse, uma habilidade melhor de lidar com situações estressantes e menos tensão no nosso cérebro. Isso acaba reduzindo o risco de depressão e de ansiedade. Além disso, a espiritualidade promove o que nós chamamos de conexão social. Uma grande revisão sistemática feita anos atrás mostrou que o que mais reduz a expectativa de vida das pessoas, ao contrário do que nós pensamos, ser apenas exercício, dieta, mas esse estudo foi muito claro que os relacionamentos sociais, que não viver sozinho, que não ter solidão, isso sim era o que mais aumentava a expectativa de vida das pessoas. As comunidades de fé, a espiritualidade saudável, essa vida orgânica da igreja, isso realmente promove uma integração social. E hoje nós sabemos que as pessoas que vão à igreja regularmente, elas têm 4 vezes menos chance de tentar suicídio do que pessoas que não frequentam uma comunidade de fé. Fé produz integração, fé produz relacionamentos, fé produz cura, fé produz amizades, fé produz uma comunidade terapêutica onde um cura o outro. E além disso, nós cristãos acreditamos que transcende a biologia e transcende ao emocional. A espiritualidade, ela nos diz que nós somos também seres espirituais. O seu Espírito do Senhor, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Há um lugar em nós, algo na nossa estrutura feita por Deus, algo no nosso coração que só pode ser tocado, que só pode ser acessado, que só pode ser modificado pela ação do Espírito Santo. Por isso é importante a fé, a esperança, o amor, uma espiritualidade sólida, concreta, que ela vai nos trazer ganhos biológicos, emocionais e espirituais em toda a nossa jornada. Então, se você tem dúvidas, se você é um cristão que acha que é apenas algo teórico, não. A ciência mostra que a fé saudável faz bem e muito bem. Um abraço. Obrigada, doutor Ismael, a gente aprendendo a espiritualidade da neurociência e na nossa saúde mental. Que você possa em casa entender e descansar nesse Deus. Porque sem Ele, tudo muda. A nossa saúde física, a nossa saúde mental, os nossos neurotransmissores, se é que se diz assim, mas eu acho que sim. Tudo muda na nossa vida se a gente está longe dele. Nós fomos feitos para viver para Ele e por Ele. E por tantas vezes a gente quer viver pelo nosso ego, pelo nosso eu. E isso faz com que a gente mude completamente o rumo emocional dos nossos dias. Então busque estar perto dele. E não tem como não fechar esse programa sem ler o Salmo 139. E eu quero ler alguns versículos dele, não todos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar. E conhece
todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Isso é sobremodo elevado, não o posso atingir. Não podemos mesmo, não é mesmo? Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Gente, Deus tem pensamentos muito maiores e melhores para a nossa vida, que a gente descanse nele. Há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. Aproveitem a vida junto com Cristo. Um super beijo. Até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.